Estamos no mês muito importante dedicado à saúde mental. Por isso, nós convidamos vocês a conversar sobre como começar o ano, porque é em janeiro que iniciamos os ciclos. É agora que estabelecemos metas e planos. E eu quero apresentar agora os nossos convidados, dois grandes profissionais da área da saúde, para nos ajudar a entender melhor este caminho para uma boa saúde da mente. Eu estou recebendo a Vanessa Marsden, que é psiquiatra, e o Marcelo Gobo Júnior, que é médico de família e comunidade. Muito obrigada aos dois por estarem aqui nesse momento fundamental, né? Nesse momento para se discutir tanto a saúde mental. E antes de trazer aqui o início da nossa conversa, importante principalmente nesta época, nesse século, nessa época do ano. Janeiro é muito simbólico, né? Porque as pessoas fazem propósitos, estabelecem metas para o ano. Então, a campanha Janeiro Branco foi desenhada para aproveitar essa época que nós temos uma tela em branco para fazer propósitos de cuidado de saúde mental, né? Estabelecer metas para preservar manejo de estresse, preservar a nossa saúde física e mental e englobar junto com as metas de começar um trabalho novo, um curso de inglês, também um cuidado com o sono, com a saúde, com a dieta. O impacto é impressionante de tudo que a gente pensa no nosso corpo, né, Marcelo? Com certeza, Mônica. Eu costumo brincar que quando você tem uma saúde mental positiva, né, embasada, sólida, todas as outras questões de saúde ficam mais leves e mais fáceis. Porque saúde mental e saúde no geral não tem a ver exatamente com a ausência de uma doença ou com não ter um problema. A vida é feita de situações que são problemáticas, né? Mas é a maneira como a gente vai lidar com isso. A saúde mental é o nosso óculos de enxergar a vida, né? Se esse óculos está com a lente limpa, fica muito mais fácil enfrentar esses problemas. E vamos começar então, né, depois dessa apresentação de vocês, vamos começar lá pela infância? Vamos trazendo aqui para este momento, né, cada etapa da vida, vamos começar pela infância, porque tudo que acontece lá recai sobre a nossa vida adulta, não é? Sim, os primeiros 1000 dias da criança, eles são fundamentais para o desenvolvimento dela, né? E inclusive para a formação do corpo, para a formação daquele cérebro que vai comportar essa mente, essa individualidade. E a nossa saúde mental ela já começa a ser construída nesse processo, né? Nessa relação entre aquele novo ser e a família e como isso vai sendo desenvolvido. Cuidar da saúde da criança é proporcionar para ela o melhor corpo possível para que ela se desenvolva. E a partir disso a gente vai construindo as camadas de personalidade que vão dando para aquele indivíduo a cara que ele vai ter, né? Quem vai ser essa pessoa no futuro. Essas experiências moldam as nossas atitudes na vida adulta, Vanessa? Os anos formativos, os anos iniciais são formativos para a nossa personalidade e como nós vamos lidar com o mundo. Então, crianças que são asseguradas, que se sentem seguras no contato familiar, que não são negligenciadas, seja, quando a gente fala em abuso, as pessoas pensam em abuso físico, abuso sexual, mas a negligência afetiva, a negligência com o cuidado da escolaridade da criança, com a educação, deixar um filho só no videogame o dia todo, também é negligência. E todas essas experiências vão formar a personalidade, vão acumular no final da adolescência na formação da personalidade, que são os traços como a gente lida com o mundo. Então, existem várias campanhas no mundo, especialmente na Europa, para alertar sobre a importância dos anos formativos iniciais. Então, as crianças que são asseguradas, elas vão ser adultos menos ansiosos, com decisões mais assertivas no futuro, enquanto uma criança por exemplo, de uma mãe narcisista, né, que é um tema muito comum, que é uma criança que é um acessório, a mãe compete com ela, a mãe não valida os sentimentos dela, ou fala, você fez tudo errado, críticas constantes, é uma criança que vai crescer sem validação interna, ela não vai saber ser assertiva, ela vai precisar sempre de opinião de outros para conseguir validação. E isso, por exemplo, é uma das teorias da formação de personalidades dependentes. Uhum. E romper essa dependência leva um tempo e pode nem ser rompida?
É difícil porque a criança não tem a capacidade de romper, Exato. porque ela precisa dos adultos que teoricamente teriam que ser saudáveis mentalmente para dar essa segurança. Na vida adulta, quando os padrões comportamentais desadaptados estão estabelecidos, quando a pessoa vê que está causando prejuízo, ela pode procurar psicoterapia, que é a principal indicação para lidar com essas situações. A Vanessa falou muito de pais saudáveis, né? E esse saudável passa até pela alimentação, que também está na prevenção para essa saúde mental, Marcelo? Passa com certeza, Mônica. A saúde, ela é feita de dimensões, é como se fosse uma cebola, tem as suas camadas, né? Então a gente tem a questão relacionada ao ambiente que a gente está, que não está muito no nosso controle, por exemplo, o nível de poluição atmosférica interfere na nossa saúde física, na nossa saúde mental, o tipo de ruído ambiental em que a gente está exposto, isso não está muito no nosso controle. Algumas coisas já estão mais dentro do que é o nosso controle, que são outras coisas que influenciam a saúde, como, por exemplo, as nossas condições de vida e de trabalho. Isso influencia muito qual que é a nossa experiência de saúde, até chegar para aquilo que está no corpo, né? Então, como eu me alimento, o tempo de sono que eu tenho, o quanto eu vou ingerir de toxina ou não, seja essa toxina álcool, cafeína, telas, e são todas formas de toxinas. Atividade física, a quantidade de movimento, a minha alimentação, todas essas dimensões vão compor aquilo que está na dimensão mais próxima do indivíduo para a construção de uma saúde. E lá no meio, a gente tem as questões clínicas que tangenciam isso, não determinam, mas qualificam essa saúde. Uma coisa é eu experimentar uma hipertensão, tendo esses outros fatores bem controlados, outra coisa é experimentar a mesma hipertensão nesses outros fatores desalinhados. Vão ser experiências muito diferentes de uma mesma condição que afeta a saúde. Não gosto muito de pensar em doença, mas em condições que afetam a saúde, jeitos de ser no mundo que vão estar influenciados por como a gente se relaciona com a gente e com os outros. São um ponto importante que vocês trouxeram aqui, né? Essa questão do sono. Quando a criança não dorme bem, não tem rotina, né? Não tem esse cuidado com as refeições, isso vai trazer uma ansiedade. A gente tem percebido crianças, né? Uma infância cada vez mais ansiosa, mais triste, mais angustiada, Vanessa? O sono, ele é um hábito treinado, não é um hábito nato, a criança não sabe desde pequena dormir. Então os pais ensinam a criança uma rotina de sono. E essa rotina tem que ser rígida e bem estabelecida. Por exemplo, toda noite o pai ou a mãe dão um jantar, dão um banho, lê uma história, fazem uma oração e põe a criança a dormir. Eventualmente, o cérebro aprende essas pistas e começa esse processo de sono sozinho. Então, quem tem criança sabe que depois de uns 2, 3 anos, quando está dando banho, a criança já começa a bocejar, porque o cérebro já aprendeu. Então, a rotina de sono bem estabelecida começa na infância. Só que quando chega a vida adulta, que tem videogame, tem que estudar para a prova até as 2 da manhã, o adulto, ele rompe essas rotinas estabelecidas de sono e aí começa a ter problemas de sono. 70% das insônias são psicofisiológicas, são maus hábitos ou adaptações de ansiedade ao quarto que não foram cuidadas, não precisa de medicamentos. E a rotina, a higiene do sono estabelecida, voltar a essa rotina que foi estabelecida na infância, respeitar, é a chave para tratamento. Então, na infância é importantíssimo que os pais mantenham e adaptem essa rotina. Existem várias estratégias para educar a criança, estão disponíveis na internet. Estratégia de recompensa. Se você dormir na sua cama, você ganha uma estrelinha para colar na parede. Ah, você ganhou uma estrelinha essa noite, vamos colocar na parede. Então, não dormiu, hoje você não ganha estrelinha. Então, existem várias estratégias que podem ser utilizadas para criar esse hábito, essa rotina. Não deixar solto crianças de 8 anos indo dormir 2 da manhã. E a gente sabe que a falta de sono, não respeitar o padrão de sono infantil, que é um sono mais longo, mais profundo, é a fase da vida que a gente dorme mais, causa até prejuízo escolar. Está gostando do nosso vídeo? Então siga a nossa página aqui no YouTube e acompanhe todos os conteúdos sobre saúde e bem-estar. Curta, compartilhe e siga a nossa página, porque afinal de contas a sua participação é fundamental para a gente aqui no nosso canal.
Você, como médico de família, percebe essa dificuldade, né? Porque é rotina, são rituais. Você percebe, porque a gente vive, parece que num mundo meio caótico hoje, de muitas obrigações, de muitos afazeres. Você percebe isso, Marcelo? Percebo. Acho que o que talvez seja mais importante da gente destacar é que não existe uma rotina que seja a rotina perfeita, exata e que vai se encaixar para todo mundo. Existem princípios que vão norteando a gente e que dentro da realidade de cada família, de cada pessoa, vai sendo ajustado. Então a gente sabe que a gente tem uma necessidade de um tempo de sono e que esse sono tem que gerar um resultado, que é acordar descansado. Como a gente vai construir isso, a gente vai vendo caso a caso. Há famílias, por exemplo, em que o único horário de contato de pais e filhos é durante a noite. Então eu não posso colocar um horário, prescrever um horário de que aquela família tem que dormir em tal horário. Eu preciso tentar construir com essa família uma noção de respeitar o que é a necessidade da criança, mantendo esse convívio. Às vezes a gente está trabalhando com pessoas que rodam turno nos seus horários de trabalho, isso dificulta essas relações familiares, o horário que a criança vai para a escola, então a gente vai fazendo concessões. Eu não posso colocar a criança para dormir meia-noite e 6 horas da manhã ela está de pé. Isso vai ser ruim. Mas não, é o horário que ela consegue conviver com a família. Então vamos colocar a escola mais para frente, que horário eu posso acordar mais tarde, e fazendo esses ajustes para que a coisa funcione, para que a gente não tenha um cuidado com a saúde e com a saúde mental que seja gerador de ansiedade. Né? Porque aí eu tenho uma noção de um padrão perfeito e gera muita frustração. Às vezes a gente idealizar que existe uma rotina, de que vai ser fácil acordar e cedo fazer uma atividade física, que vai ser fácil você renunciar a um alimento ultraprocessado, que é feito para que você goste dele, e olhar um prato que não vai ter, às vezes, sabores tão interessantes, mas que você vai aprendendo a gostar deles. Essa construção de hábito, ela passa por essas etapas. Vanessa, é verdade que as crianças começam a se comparar aos 9 anos de idade, quando as relações sociais se intensificam? A pressão por comparação, o peer pressure, né, que é o tema, ela vai existir a vida toda, né? Então eu tenho que satisfazer as necessidades desse grupo para pertencer a esse grupo. E a gente tem uma ideia que ela começa na adolescência, mas na verdade a partir dos 9 anos as crianças já começam a sofrer a pressão social para conformar. E essa pressão ela pode ser positiva ou negativa. Então, se o grupo os pares, os amigos do adolescente, são estudiosos, fazem exercício físico, ele vai se sentir pressionado a participar desse grupo saudável. Mas, por outro lado, a gente conhece mais, são as pressões negativas, né? Então, um grupo que bebe, com essa ideia de que o álcool é divertido nas festas, para começar a beber, ou para experimentar um cigarro, também são pressões sociais, essa pressão dos pares que começa a acontecer já na infância. Então, por exemplo, para drogas, os pais têm uma ideia que o adolescente experimenta pela primeira vez por volta de 18, 20 anos, quando a gente sabe que às vezes o primeiro contato com a maconha é por volta de 11, 12. Então, os pais estando atentos a essa pressão, por exemplo, na escola, a partir dos 9 anos, a pressão social já começa a se manifestar nas panelinhas. Então, as amiguinhas se juntam num grupo de pares que se complementam, que se vestem da mesma forma, que têm as mesmas rotinas, e às vezes excluem uma criança que sempre foi amiga no jardim de infância, no início do ensino fundamental, e agora ela está fora desse grupo e sem amizades. E isso chega a causar alguma ansiedade, mas que geralmente é manejado pelos pais, e se é uma ansiedade importante com prejuízo escolar, para procurar um profissional de saúde mental. Isso que a Vanessa disse tem uma relevância muito importante quando a gente está falando de saúde mental. Saúde mental, ela é impossível de ser experimentada de maneira individual. Ela é sempre experimentada através da relação. Para você, a definição da Organização Mundial de Saúde para a saúde mental envolve você ter a capacidade de enfrentar os desafios cotidianos e contribuir significativamente para a sua comunidade. Então, esse de contribuir com a comunidade, ele faz parte do que é o núcleo da percepção de saúde mental, e isso começa na infância. E a gente vai experimentando esses valores, um indivíduo adulto, ele consegue escolher os valores que ele vai se autogovernar, né? Ter a autonomia dele e decidir.
a criança ela está construindo esse processo. E esse é o grande desafio. E é o grande desafio para pais e mães, cuidadores, que estão criando alguém, construir esses valores, especialmente se os próprios valores não estão identificados. E aí é onde começam os grandes problemas, né? As relações que não são funcionais, ou que são funcionais, mas são adoecidas. Elas funcionam justamente por estarem adoecidas, né? Que são aquelas complementariedades que estão nos extremos. Então, quando a gente vai construindo isso, entendendo esse processo, vai ficando um pouco mais fácil a gente entender como que se dá essa socialização da criança e o quanto a gente não tem tanto controle quanto a gente pensa. E especialmente agora no mundo muito digital. Então, as famílias, às vezes, elas têm uma ilusão de controle que não é real, que eu consigo limitar totalmente o acesso a determinados comportamentos e informações, que eu consigo blindar a criança ou o adolescente de determinadas experiências que são negativas ou que são conflitantes com os valores familiares, daquele grupo familiar. A gente não tem esse poder, né? Os pais não estão com os filhos todo o tempo. Então, a gente precisa construir ao longo da infância essa noção de quais valores a gente gostaria, entendendo que em algum momento esse indivíduo ele vai se emancipar disso, e ele pode escolher manter ou não esses valores que a família escolheu. Não, do jeito que a gente conversa, às vezes parece algo muito racional, né? Claro que são experiências afetivas nesse processo, e é por isso que às vezes você vai a vida inteira para poder construir essa independência, né? Porque todos nós temos as mesmas necessidades no final das contas, né? Todo mundo quer segurança, todo mundo quer prazer, não é uma segurança necessariamente material, uma segurança afetiva, de estar entre pessoas que vão complementar isso, dar um senso de pertencimento, e às vezes a gente se submete a situações muito ruins e que adoecem e machucam a nossa saúde mental para poder ter essas necessidades atendidas. E no caso, aí vem os conflitos e essa questão de que ele trouxe, né, que a gente quer aprovação também, né? A gente quer aprovação e aí vem a construção do ego que se forma para a vida toda. Então, nessa questão ainda da comparação com os pares, né? Quando a pessoa tem os anos formativos adequados, ela conseguiu estabelecer os valores, então, na comparação, eu uso essa comparação com outras pessoas como um espelho, né, que vai afinar as minhas opiniões. Então, eu tenho uma opinião sobre certa situação e pergunto para um amigo, o que é que você acha dessa situação? Para ele poder me dar um parecer também, ou uma roupa, eu acho essa roupa bonita, o que é que você acha, minha amiga? Mas eu não preciso da opinião dos outros para formar minha opinião. Ela vai afinar essa decisão que eu vou tomar, mas ela não vai ser decisiva. Né? Então, uma pessoa dependente, que a gente tinha comentado anteriormente, por exemplo, nesses anos formativos, que sofreu demais a pressão dos pais, que não tem um apoio de saúde familiar, ela precisa de qualquer opinião para decidir. E ela não toma decisões, não tem essa assertividade sozinha.